O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta-feira. A reunião, que ocorre a partir das 4 horas da tarde pelo horário de Brasília, em uma base militar do Alasca, que já foi usada para espionagem à ex-União Soviética, vai contar apenas com a participação de Trump, Putin e seus intérpretes. Trump já ressaltou ao longo dessa semana que o seu objetivo no encontro é avançar em direção ao fim da guerra da Ucrânia. Já o governo russo afirma que, para além ali das conversas sobre a guerra contra Kiev, o encontro vai discutir temas variados, incluindo a cooperação econômica, tecnológica e especial entre os dois países. Fred, qual que é a expectativa desse encontro? Algum acordo ou solução pode, de fato, sair dessa reunião? Bom dia, Luiz. Sim, há uma possibilidade, mas são vários cenários que se põem, né? Nesse exato instante, o Donald Trump está em viagem para Anchorage, né, que é a capital do Alasca, onde ele vai se encontrar na base de Elmendorf-Richardson, que é uma base conjunta da Força Aérea e do Exército no Alasca, né? Ontem ele mostrou uma certa expectativa de resultados em relação a essa reunião, mas ele está sendo bem dúbio. Ontem nós temos até a fala que ele fez na Casa Branca sobre esse assunto. We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. Você vê que a fala dele é uma fala oscilante, né? Vamos ter uma reunião, mas pode ser que não tenha, pode ter os europeus, mas pode ser que não tenha, vai ter paz, mas pode ser que nós vamos conquistar. Ontem mesmo ele falou de uma expectativa de 25% de que não tenha sucesso nessa reunião. E ele também está jogando com um pouco de receio, porque não é a primeira vez que o Putin vai começando as negociações. Ele fez isso muito ao longo do período por telefone até agora, né? Lembrando, essa é a primeira reunião presencial de Putin e Donald Trump nesse governo, né? E ele recuou em outras reuniões. Então, nesse momento, ele está com o pé atrás. A Casa Branca e a porta-voz, eles estavam falando, classificando a atual reunião, né, que Trump vai praticar um exercício de escuta. Mas a expectativa em relação ao que ele pode oferecer lá dentro é maior. E nós temos alguns cenários sobre isso. Eu ia perguntar isso. O que a gente pode esperar ali, tanto da visão dos Estados Unidos e da Rússia? Quais são esses cenários? Cessar fogo, a Rússia ganhar tempo? O que pode sair? O que a gente pode esperar? Vamos lá. Nós temos alguns cenários. Os três mais prováveis, a maior esperança é de um sucesso completo, né? Você teria um cessar-fogo completo com suspensão das movimentações em terra, bombardeios, ataques de drone, né? O agendamento com data de uma reunião trilateral envolvendo o Trump, o Putin e o Zelensky, com a possibilidade, inclusive, da presença da União Europeia, que aí você teria um estofo maior institucional para as garantias, porque há um desafio muito grande num cessar-fogo por terra, que é exatamente quem vai fazer cumprir esse cessar-fogo, né? O governo britânico diz que já está disponível, né, já está disposto a entrar, a colocar o que eles chamam de botas no chão com tropas de paz para fazer essa garantia. É uma coisa que a Rússia não deseja. Agora temos um segundo cenário. O segundo cenário é de um sucesso parcial. Sucesso parcial pode ser agenda apenas um cessar-fogo de ataques aéreos e com drones, uma coisa que já foi conseguida no passado, mas durou muito pouco tempo, né? Foi conseguido inclusive pelo Witkoff, que é o enviado especial do Trump para as áreas de conflito, tanto Oriente Médio quanto Ucrânia, ou então um compromisso de uma reunião trilateral sem data marcada. E, por fim, nós temos um outro cenário que não chega a ser um fracasso total, mas é um que o Putin está manobrando muito fortemente por ele, que é o desvio das atenções
das negociações da Ucrânia para interesses pessoais e econômicos e políticos da Rússia, né? Haja vista a questão econômica, a questão tarifária, que Trump já havia ameaçado a Rússia com aumento de sanções se não houvesse um cessar-fogo, e inclusive sanções a outros países que ajudassem o esforço de guerra russo, seja comprando armamentos, fornecendo armamentos ou comprando petróleo. Nisso nós já temos inclusive o caso da Índia, que já está pagando tarifas de 25% além das tarifas gerais contra todos os países dos Estados Unidos, justamente por causa das relações com a Rússia, né? E outro ponto que a Rússia está tentando inserir nessa discussão e que poderia ser apontado como uma conquista do Putin seria o fato de que ele quer negociar a renovação do Tratado de Redução de Armamentos Nucleares, START, que vence em fevereiro do ano que vem, né? Então ele mudaria o foco da agenda, a Ucrânia passaria por um pano de fundo e ele poderia apresentar soluções nessas áreas. Soluções que são importantes, porque o Putin está chegando muito pressionado nessa reunião. Primeiro, apesar dele ter resistido por quase 4 anos de guerra às sanções, você tem uma desaceleração da economia russa. O FMI está projetando ele reduziu a projeção de crescimento de 1,2% do PIB para 0,9%. E isso em outros anos, com esforço de guerra, a Rússia tinha conseguido crescimentos de 4%. O déficit orçamentário da Rússia já chegou a mais de 40 bilhões de dólares, um aumento de 30% nos últimos 12 meses. E ele está sofrendo também com a instabilidade, uma depreciação do preço internacional do petróleo. A Rússia depende muito da venda de petróleo, né, nessa situação. Então é uma situação que para o Putin está sendo muito opressiva. Mas ele joga com uma outra questão. Ele joga com a expectativa do Trump também de mostrar resultados. Trump não chega menos pressionado nessa reunião. É porque ele está bastante tempo também tentando negociar, né, nesse conflito, né? Exatamente. Na campanha ele havia prometido que ele resolveria isso em 24 horas. A guerra começou, ele se comprometeu várias vezes em negociações por telefone, ele chegou a fechar um acordo das terras raras com a Ucrânia, né, para a exploração de terras raras, e ele quer apresentar esse resultado. Ele quer apresentar esse resultado tanto para a política interna, ele está muito pressionado, né, pelos aliados em relação a isso, porque o tempo, quanto mais o tempo transcorre, fica difícil de trazer o foco para outras coisas mais importantes, como a questão tarifária, a questão da guerra comercial com a China, a questão imigratória e a questão dos preparativos para as eleições de meio termo no ano que vem, ou seja, as eleições parlamentares que podem garantir um controle maior, né, que permita votações, inclusive, que alterem a Constituição dos Estados Unidos, né, aumentar que necessitam de 2/3 das casas. Essa é uma questão. E o Trump também tem uma agenda pessoal. Ele quer receber o Prêmio Nobel da Paz. Né? É uma disputa que ele tem diretamente lá com Até porque ele está se envolvendo em vários conflitos também, exatamente, não só esse, né? Não. Ele já apresentou alguns resultados, né? Recentemente ele conseguiu intermediar o acordo da Armênia com o Azerbaijão. Ele também conseguiu participar da intermediação do acordo entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Né? Ele, de certa forma, iniciou os acordos de Gaza, ele, de certa forma, iniciou os acordos da Ucrânia. No primeiro mandato, ele conseguiu os acordos de Abraão com o reconhecimento do Estado de Israel por diversas nações árabes, né, e da África do Norte. Então, houve ele tem isso, e ele tem isso como uma agenda pessoal. Tanto é que, nos últimos dias, o ministro da Noruega, onde fica a academia que concede o prêmio Nobel, diz que foi surpreendido com uma ligação direta do Trump, conversando, que ele inicialmente começou a falar sobre tarifas e depois começou a falar sobre a concessão do prêmio Nobel da Paz. Né? Então ele tem isso como uma agenda pessoal e uma agenda de concorrência com os grandes nomes dos democratas, porque o Barack Obama tem um prêmio Nobel. Né? Então é uma coisa que não é
Uma questão política ali também. Uma questão política, é uma questão de vaidade, uma questão pessoal e uma questão política. Né? E voltando a falar um pouco sobre essa questão desse desvio, porque há uma possibilidade muito séria de que realmente essa agenda acabe sendo desviada. Por quê? Você tem algumas indicações. Do staff que está acompanhando as duas partes, além da área de defesa e da área de Departamento de Estado, na Rússia você tem o secretário de Finanças e você também tem o representante dos fundos de investimento direto da Rússia. Né? E por parte da comitiva norte-americana, além dessas pessoas que eu falei, Marco Rubio, secretário de Defesa, etc., você tem também o Scott Bessent, do Tesouro, o secretário do Comércio e o próprio enviado para negociações de paz, o Steve Witkoff, é um representante do setor imobiliário americano e faz muitas negociações nessa área, principalmente com o Oriente Médio. Então, a escolha realmente desse momento, desses cenários, mostra isso. Né? Fora que também você tem essa escolha do local, o Alasca, que é uma área de interesse comercial e econômico de ambas as partes, justamente porque o Alasca é um dos grandes reservas de petróleo dos Estados Unidos. E Fred, antes da gente encerrar, qual que é a situação, o cenário desse conflito hoje? Quem que a gente pode falar? Você já explicou bastante, né? Quem está mais em vantagem? Como que está esse conflito hoje? Hoje nós temos uma situação bastante complicada para os civis. Você teve um avanço muito forte da Rússia, principalmente ao norte de Donetsk. Nas últimas 72 horas foram mais de 10 quilômetros de avanço ali na região, apesar de ainda permanecer um certo impasse. Nós estamos vendo aí essa região, essa parte em rosa é a parte que já é ocupada pela Rússia. Praticamente 1/5 do território ucraniano é ocupado pela Rússia hoje. E boa parte desse território também, voltando à questão econômica, inclui reservas das terras raras que o Trump negociou com o Zelensky no passado. Né? Voltando à questão militar, nós também temos um acirramento muito forte das vítimas civis. Segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU, em julho foram mais de 1.600 vítimas civis mortas, 1.674, 22% a mais do que no mesmo período do ano passado. 40% desses casos, dessas mortes, foram provocadas por ataques de drones e mísseis de longo alcance. E a Rússia, nesse momento, está em aceleração da produção desses drones, que muitos deles são feitos, inclusive, numa fábrica de tecnologia iraniana, onde são produzidos aqueles drones Shahed, né, que foram usados, inclusive, pelo Irã contra Israel, e eles são muito comuns de utilização da Rússia contra a Ucrânia. Por isso que é até importante essa questão da Rússia ganhar tempo, né? Exatamente. A Rússia, se ela conseguir condições melhores, ela pode desenvolver essa ofensiva que ela está se preparando. Segundo relatórios da inteligência e da defesa ucraniana, mais de 27 mil militares russos já foram mobilizados ali na região do Donetsk e também de Zaporizhzhia, né? Parece que é uma mobilização para uma nova ofensiva russa agora no próximo período, né? Que agora já está se aproximando o período do inverno lá. Então ele corre contra o tempo nessa mobilização para poder tentar esses ganhos. E a proposta de Putin é que, se conseguir um acordo de paz, a proposta dele, e o que é o grande obstáculo para o acordo de paz, é que ele complete a ocupação dessas 4 regiões que ele está em disputa, que ele não completou pela força militar, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, e seja entregue pela Ucrânia, o próprio Zelensky já disse que não fará, e que ele está conseguindo um apoio nos últimos meses da União Europeia para tentar bancar essa coisa em relação ao Trump. Só que o Trump também, antes dessas negociações, já havia dito que em algum momento vai ser preciso ceder territórios para acabar com o impasse.